Notícia quente. Agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o recurso da defesa do ex-presidente Lula contra a decisão de Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, de submeter o novo pedido de soltura do petista ao plenário da Corte. A decisão de Moraes representa novo revés para a defesa de Lula, que apresentou um pedido de soltura do petista com a expectativa de que ele fosse julgado pela segunda turma do STF, aquela molezinha, em que a maioria dos ministros é contra a prisão após condenação em segunda instância. Não é só isso, né? Porque lá tem Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski que foram indicados para o STF pelo próprio Lula. E o Moraes argumenta na decisão que, aspas, inexistiu qualquer violação ao princípio do juiz natural, pois a competência constitucional é desta Suprema Corte, que tanto atua por meio de decisões individuais de seus membros, como por atos colegiados de suas turmas ou de seu órgão máximo, o plenário. Fecho aspas aí para o Alexandre de Moraes. Nós falamos ontem em Os Pingos nos Is que a decisão do Fachin estava tecnicamente correta. O resto era mimimi da defesa do Lula e tá aí o Moraes legitimando a nossa argumentação. Na decisão, a reclamação da defesa de Lula, Alexandre de Moraes não faz menção explícita ao pedido de liminar para a soltura imediata de Lula, mas está subentendida a negativa quando ele diz que julga improcedentes todos os pedidos dos advogados. Então, para resumir, o caso poderá terminar no plenário depois do recesso judiciário, porque a Carmen Lúcia, presidente do STF, não pautou para a gestão dela essa análise do julgamento do recurso da defesa do Lula, mas o Alexandre de Moraes, de antemão, como relator do caso, ele foi sorteado como tal, já o está negando e negou essa tentativa de devolver o caso aos ministros da segunda turma, onde o Lula tem mais chances. E aí, José Maria Trindade, a defesa agora vai espernear, né? Pois é, mas na frente a gente explica aí esta cachoeira de medidas da defesa do ex-presidente Lula. Mas explicando aqui essa do ministro Alexandre de Moraes, ele foi escolhido hoje por um processo de sorteio eletrônico, natural e tradicional do Supremo Tribunal Federal. Foram excluídos a presidente, Carmen Lúcia, porque naturalmente não participa desses sorteios, e o Edson Fachin, que era exatamente o alvo do pedido da defesa do ex-presidente Lula. Imediatamente o ministro começou a analisar o pedido, esse mais um pedido da defesa do ex-presidente Lula, e a principal decisão dele é esta, de que o assunto não fere o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, essa história do juiz natural, né? E o pedido de Edson Fachin para transferência para o plenário do Supremo foi muito bem determinado e foi muito bem orientado pela Constituição, porque fala mesmo, é explícito, matéria constitucional deve ser julgada no plenário do Supremo, a turma não faz julgamento de matéria constitucional. E esse era o principal argumento. E aí a defesa empurrou lá mais um pedido de soltura do ex-presidente Lula, talvez na vã esperança de que nesse sorteio eletrônico isso pudesse cair nas mãos de um aliado, como Dias Toffoli e outro, aí ele teria a chance de forma monocrática, libertar o ex-presidente, o que certamente forçaria a presidente Carmen Lúcia a incluir na pauta mais uma vez aquele debate antigo, mas que vem sempre renovado, né, de prisão em segundo turno. E aí ele arquivou todo o pedido, está extinto esse pedido e resta para o ex-presidente apenas o que está nas mãos do Edson Fachin, viu, Felipe? É isso aí, Zé Maria Trindade. Vamos entender melhor essa chuva de recursos impetrados pela defesa do Lula. Os advogados do Lula entraram com 3 pedidos na Suprema Corte. Uma petição e um habeas corpus, ambos de relatoria do ministro Edson Fachin, e uma reclamação que estava com Alexandre de Moraes. O primeiro recurso, que foi encaminhado para o plenário, pede a suspensão dos efeitos de condenação, ou seja, a liberdade. O segundo pede ao Supremo para não discutir a questão da elegibilidade. Já o terceiro pedia para que o caso fosse discutido na segunda turma da Corte. Apesar dessa chuva de recursos, a defesa do Lula está rachada. Sepúlveda Pertence quer se afastar do caso. Segundo a Folha, ele tomou a decisão depois de ser desmentido por Eugênio Aragão, que rejeitou sua estratégia de pedir a prisão domiciliar
para o criminoso. O Cristiano Zanin, que é outro advogado da defesa do Lula, tinha divulgado também uma nota negando que a defesa tivesse pedido a prisão domiciliar como alternativa caso a segunda turma não o libertasse naquele julgamento que o Edson Fachin acabou cancelando depois que o TRF4 barrou o recurso ao STF. Essas coisas são complicadas, mas é bom deixar claro que o Eugênio Aragão estava repercutindo o que o Cristiano Zanin disse, e isso já estava, segundo essas informações de bastidor, das quais a gente desconfia, irritando o Sepúlveda Pertence. E o Lula pediu a dirigentes do PT que convençam o Sepúlveda Pertence a visitá-lo em Curitiba na próxima semana. A ideia é fazê-lo continuar no caso. Parece que o Sepúlveda, pelas informações, Maria Trindade, anda irritado com os erros primários do Cristiano Zanin. Será que isso tudo é verdade? Ou eles pedem uma coisa e depois eles negam quando não conseguem? Fica aí a dúvida. Pois é, olha, a visão aqui é muito clara de que há uma grande preocupação ali no ninho petista, né, entre a cúpula do PT, sobre esta divisão na defesa do ex-presidente Lula. A ideia inicial era concentrar a nova defesa do ex-presidente em Sepúlveda Pertence, entendendo que, para este caso, né, que é o caso ainda do triplex do Guarujá, a primeira instância já estava ultrapassada e que agora precisaria de uma nova defesa, né? Uma defesa jurídica, não discute mais conteúdo, mas sim meandros jurídicos ali, e um novo escritório assumiria essa função. Mas aí acabou acontecendo de acrescentar novos advogados do escritório de Sepúlveda Pertence aqui, que cuidariam desse processo em nível de Supremo, de STJ, e a primeira instância continuariam os advogados antigos, porque existem outros processos. Nem precisa brigar, porque tem processo para todo mundo, não é por falta de processo que haverá desemprego entre os advogados do ex-presidente Lula, né? Agora, sobre esse monte de apelação, pedido e reclamação, Felipe, eu acho isso uma falta de estratégia. Não é correto, não é estrategicamente bom, atirando em tudo. A defesa tinha que ser cirúrgica, apontar ali naquele lugar certo, naquele argumento correto e pronto, e apostar todas as fichas. A impressão que se tem é que está atirando a esmo para ver se acerta algum. Esse pedido aqui, por exemplo, foi uma vã esperança de cair nas mãos de Dias Toffoli, ou de Gilmar Mendes, ou de Marco Aurélio. Veja bem, a chance existiu, e alta chance, né? De 11, aliás, de 9, né? 3, quer dizer, uma chance muito grande, foi um sorteio eletrônico, e não caiu. Caiu nas mãos do Alexandre de Moraes, que deu uma decisão jurídica e rápida, né? Agora fica apenas o do Fachin. Eu não acho uma estratégia correta. Veja bem, esse caso aí da elegibilidade do ex-presidente Lula, se cair no plenário, o plenário já deu 4 decisões a favor da ficha limpa, já analisou a ficha limpa de todos os lados, e é claro que o plenário vai dizer que Lula não pode ser eleito. E aí acabariam todas as outras possibilidades de se questionar no Tribunal Superior Eleitoral, se questionar o ministro do TSE ou no plenário do TSE, e queimava mais uma vez a etapa. Está batendo cabeça mesmo a defesa do ex-presidente. Aliás, o ministro Luiz Fux, aproveitando que você mencionou isso, Zé Maria Trindade, ele não participou da última sessão do semestre no STF, ele estava em São Paulo, onde participou de uma palestra, mas ele disse o seguinte, sem citar o nome do Lula, abro aspas, o candidato que sabe que não pode se candidatar, mas se candidata para provocar uma situação subjudice, isso aí é absolutamente inaceitável, porque evidentemente é claro como água que subjúdice é sob julgamento ainda. Fecho aspas. O ministro afirmou também, aspas, um candidato que já tem a sua situação definida quanto à inelegibilidade não é um candidato subjúdice, não pode participar da eleição. E também com força nos pilares do direito brasileiro, que se fundam na justiça e na moral, o candidato não pode provocar para que seja subjúdice de novo. Fecho aspas. Está aí um recado que é indireto, mas obviamente é explícito para o Lula, dizendo que ele está tumultuando essa disputa eleitoral com a
insistência em manter a sua pré-candidatura, né, Zé Maria Trindade? Então, o Luiz Fux mostra que ele não está nem um pouco disposto a votar a favor da elegibilidade do Lula, nem no Supremo Tribunal Federal, nem no Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, eu não sei exatamente se ele vai estar ainda presente quando isso for definido, porque vai mudar a gestão para a Rosa Weber, né, que foi eleita nova presidente do STF, assume no lugar dele, tendo como vice o Luiz Roberto Barroso. Mas o Fux ainda está no começo de agosto, se eu não me engano, na época do registro das candidaturas, né, Zé? E o Lula deve aproveitar o máximo, deve apresentar lá no final, no último dia de prazo, depois da convenção do PT. Ele precisa passar por uma convenção nacional e tem que entregar diretamente no TSE, porque se trata de uma candidatura à presidência da República. Então, o processo, quando ele protocolar o pedido de candidatura, né, a ideia é que se faça uma rejeição, né, de ofício. Se não fizer, o Ministério Público tem 5 dias para isso e terá que fazê-lo, né? Essa impugnação. E aí a resposta será imediata. Se o Supremo julgar, aí já mata esta etapa do TSE. Quando o Lula chegar para registrar, Lula não, porque ele estará preso, para registrar o pedido de candidatura, aí já haverá uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha, o ministro Edson Fachin hoje respondeu, determinou, né, que a defesa do ex-presidente seja mais clara sobre o pedido ali de candidatura do ex-presidente, porque a defesa fala em pelo menos 3 pontos ali, né, sobre a lei ficha limpa, cita a lei ficha limpa, ou seja, pede a candidatura do ex-presidente Lula. Um juiz não pode julgar o que não foi pedido, que não está nos autos, né? Mas a defesa do ex-presidente é que colocou isso no pedido. Então, o ministro Edson Fachin pode levar ao plenário. O ministro Fux não está solitário nisso, viu, Felipe? Vários ministros dizem que é preciso acabar com essa situação. É isso aí, e as informações de bastidor também dão conta de que esse foi um dos erros do Cristiano Zanin, que foi incluir a questão da elegibilidade, do efeito da condenação recair no caso da ficha limpa e impedir a candidatura do Lula, que isso trouxe mais problemas ainda para o Lula, e o Sepúlveda Fertense ficou... não gostou desse erro primário do Cristiano Zanin, e a gente vê o Cristiano Zanin aí nas audiências com o Sérgio Moro, passando cada vexame que a gente mostra em vídeo aqui em Os Pingos nos Is há meses. Agora, Zé Maria, sobre isso que você falou, de a defesa deveria encontrar o argumento certo para atingir no lugar certo, a verdade é que eles mostram que eles não têm argumento certo. Eles fazem uma chuva de recursos para ver se algum cai num ministro camarada, num ministro amigo, que é o Dias Toffoli e o Ricardo Lewandowski, que sempre foram, e o Gilmar Mendes, que atualmente porque o Gilmar Mendes, a gente já falou 200 vezes aqui nesse programa, ele votou a favor da prisão após condenação em segunda instância, naquela decisão de 2016, depois a Lava Jato chegou no Aécio Neves, chegou no Michel Temer, nos camaradas dele, ele começou a rever suas posições, aí alegou que o STF autorizou a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância, mas que aí os tribunais de segunda instância decidiram prender os criminosos, obviamente, né? Aí ele falou, aí tá decidindo prender demais, vamos rever isso. Aquela alegação que passa uma impressão de um cinismo descarado do Gilmar Mendes. Então, eles miram, como você diz, eles atiram a esmo justamente porque não tem argumentação jurídica para salvar o Lula. As provas são muito contundentes no caso do triplex. A gente repetiu a matemática aqui outro dia, que foram 15 juízes que fizeram com que o Lula fosse parar na cadeia, o Sérgio Moro em primeira instância, 3 desembargadores do TRF4, o Tribunal de Segunda Instância, mais 5 ministros do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que recusaram o habeas corpus do Lula, mais 6 ministros no plenário do STF que recusaram, deixando 5 votos vencidos daqueles mais propensos a votar pela concessão de HC do Lula. Então eles vão atirando mesmo para ver se dão sorte, não deram dessa vez. O Fachin fez muito bem, a gente acompanhou todas essas manobras no detalhe, etapa por etapa, e ele fez muito bem. Ele ia esperar até a manifestação da Procuradoria-Geral da República, tinha dado prazo de 15 dias, né? Isso na segunda-feira dessa semana, mas aí na terça-feira veio aquele libera geral da segunda turma do STF,
que soltou o Milton Lira, lobista do MDB, soltou o João Cláudio Genu, operador do PP, soltou o José Dirceu, anulou as provas recolhidas pela Polícia Federal contra a Gleisi Hoffmann e o Paulo Bernardo. Aí o Fachin percebeu que a segunda turma estava realmente querendo soltar o Lula. E aí ele desistiu de esperar a manifestação da PGR. O que ele pode fazer, ele estava dando um tempo que ele pode dar, mas ele pode não dar. Ele desistiu de esperar para evitar que a segunda turma fizesse qualquer manobra de atropelar ele e afastá-lo como relator do caso e acabar soltando o Lula. Então ele levou o caso ao plenário já para constranger a segunda turma, para não haver nenhum atropelo, e aí ficou dependendo de uma decisão da Carmen Lúcia pautar ou não, agendar ou não. E na programação divulgada hoje pela Carmen Lúcia, na gestão dela, não está programada esse julgamento em plenário desse recurso que o Alexandre de Moraes, sorteado como relator, negou hoje. Mas evidentemente a defesa recorre ao plenário e aí o plenário vai decidir se mantém ou não a decisão tomada hoje pelo Alexandre de Moraes, que indicou, como eu falei aqui no começo do programa, a negativa em relação à liberdade do Lula. Então essa é a situação, a defesa do Lula está desesperada porque sabe também, né, Zé Maria Trindade, que vem mais condenação por aí, né? E lembrando que em 11 de setembro, lembrando a todos os ouvintes e espectadores, 11 de setembro, Lula fica novamente cara a cara com o juiz Sérgio Moro. Já foram 2 interrogatórios no caso do Triplex, agora é um interrogatório no caso do sítio de Atibaia, que pode render condenação em primeira instância ainda nesse ano. Algum complemento ainda sobre esse assunto, Zé? Sim, olha, primeiro, a insistência que se tem neste caso é porque se trata de um exemplo, né? É a definição de um país, é a definição de uma justiça que pune quem foi condenado. Agora, sobre essa história de argumentos aí e tal, que eles não têm argumentos e tal, que o ex-presidente Lula não tem argumentos, mas a expectativa era de que uma defesa nova e uma defesa chamada defesa jurídica, porque as provas e tal, isso não será mais discutido. Isso tudo já ficou na primeira instância e na segunda instância. Então agora seria a defesa jurídica, ou seja, advogados de uma banca como esta, de um ex-ministro do Supremo, teriam que procurar ali artigos, ou depoimentos não prestados, ou defesa não feita, algum argumento jurídico para inviabilizar o processo. Esta seria a grande esperança e esta era a grande expectativa. E aí houve a frustração jurídica porque os advogados nem encontraram nenhum pega. Eu já disse aqui, o juiz Sérgio Moro já trabalhou no Supremo com a ministra Rosa Weber, como juiz auxiliar. E ele conhece muito bem os meandros dos tribunais superiores e o que cai nos tribunais superiores quando os processos são mal feitos na primeira instância, né? E aí não se discute o mérito, mas discute ali meandros judiciais, um depoimento que não foi tomado ou tomado na hora errada, falta de defesa, por exemplo. E a defesa do ex-presidente não encontrou nenhuma possibilidade de estar discutindo teses antigas e rediscutindo teses que já foram vencidas. São teses que já foram vencidas. E isso está cansando o próprio Supremo Tribunal Federal. Cada pedido desse, Felipe, são canhões que se apontam para o Supremo. São pressões. Então isso desgasta.